Estamos de volta para o 4º dia de campo virtual do projeto Forrageiras para o Semiárido Pecuária Sustentável. Agora, vamos conhecer o resultado das pesquisas realizadas na Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Nonato, no Piauí. O objetivo da pesquisa é encontrar as melhores alternativas para os produtores rurais da região Nordeste e do Norte de Minas Gerais alimentarem o rebanho. Lembrando que essa é uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, por meio do Instituto CNA e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. E para começarmos, eu chamo o nosso primeiro convidado. Coloca na tela aí para mim o Diego Paz, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar do Piauí. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Para a gente hoje aqui é um prazer estar participando desse dia de campo. Parabenizar a CNA e a Embrapa pela iniciativa desse trabalho. É um trabalho que a gente sabe que vai ser um divisor de águas para o produtor rural do semiárido brasileiro, todo o Nordeste, mas também pegando o Norte de Minas. E nós que fazemos a Federação da Agricultura e o Sistema Senar do Piauí, ficamos satisfeitos com o trabalho realizado, um trabalho que envolve tanto a CNA como a Embrapa, empresas que realmente têm um trabalho prestado ao produtor rural de todo o Brasil, que tem uma importância muito grande em levar conhecimento, em levar tecnologia ao produtor rural de todo o Brasil. E é um projeto que possibilita o aumento, da renda do produtor rural e também possibilita o estímulo do produtor rural para a agropecuária, desenvolvendo a agropecuária não só no Piauí, como estou representando aqui, mas também no Brasil todo, o semiárido brasileiro. E vai participar também desse dia de campo o José João, responsável técnico pela URT de São Raimundo Nonato. Boa tarde, José. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar desse dia de campo virtual. E para completar o nosso time, eu recebo o Francisco Monteiro, pesquisador da Embrapa Meio Norte. Boa tarde, Monteiro. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui participando desse evento, com uns colegas tão seletos, um grupo tão seleto para a gente tentar discutir aí os assuntos que diz respeito à alimentação animal do semiárido. E quem faz a abertura do nosso dia de campo virtual é o superintendente do Senar Piauí, Diego Paz. A palavra é sua, Diego. É um prazer estar participando desse dia de campo. A gente sabe da importância do trabalho realizado pela CNA, juntamente com a Embrapa, junto aos produtores do semiárido brasileiro. A Embrapa, como a CNA, tem trabalhado bastante para desenvolver tecnologia para todos os produtores do Brasil. E com esse trabalho é possível recomendar plantas forrageiras para o semiárido. E isso possibilita ao produtor rural do semiárido estar aumentando aí a renda dele, está aumentando o seu estímulo na agropecuária no semiárido brasileiro. Agora sim, a gente vai voltar então aqui o texto para apresentar tudo a respeito da unidade de referência tecnológica que está sendo apresentada aí para vocês por meio das imagens. A unidade de referência tecnológica está localizada na fazenda Lagoa do Barro, que fica no semiárido piauiense, a 540 quilômetros da capital Teresina. O solo é predominantemente arenoso e a altitude do local é de 360 metros. O período chuvoso ocorre normalmente entre janeiro e março, com precipitação média anual de aproximadamente 550 milímetros e temperatura média do ar em torno de 27 graus e do solo de 32.
A umidade relativa do ar fica em torno de 61%. Lembrando que você pode mandar a sua dúvida no chat do Agro pelo Brasil e também pelo YouTube. No final, os nossos convidados vão responder a sua pergunta. Então já estão aqui na tela comigo o José João, responsável técnico pela URT de São Raimundo Nonato. O José também preparou um vídeo para você conhecer a unidade tecnológica do Piauí que a gente acabou de mostrar nas fotos. Não é isso, José? Isso mesmo. Vamos então ao vídeo que vai mostrar o resultado das pesquisas realizadas na URT. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso dia de campo virtual. Meu nome é José João, eu sou agrônomo e técnico responsável pela Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Nonato, Piauí, também conhecida como URT de São Raimundo Nonato. Esse projeto Forrageiras para o Semiárido, é uma realização do sistema CNA-Senar, Embrapa e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí. O nosso dia de campo está estruturado em 4 estações, sendo Estação das Forrageiras Perenes, Estação das Forrageiras Anuais, Estação das Forrageiras Cactáceas e das Forrageiras Lenhosas. E vamos lá conhecer os resultados de cada uma dessas estações. Na estação das forrageiras anuais foram avaliadas 6 gramíneas, 2 milhos, o milho Gurutuba e o milho BRS 2022, o sorgo Ponta Negra e o sorgo BRS 658, o milheto Ipabuque e o milheto 1501. Os plantios foram realizados no mês de janeiro, época em que normalmente se inicia o período chuvoso na região. O plantio do milho foi realizado com espaçamento de 70 centímetros entre linhas e 5 plantas por metro linear, totalizando um estande de 71 mil plantas por hectare. Para o sorgo também foi utilizado espaçamento de 70 centímetros entre fileiras, entre linhas, e 8 plantas por metro linear, totalizando 114 mil plantas por hectare. Já os milhetos foram plantados com espaçamento de 50 centímetros entre fileiras e 13 plantas por metro linear, totalizando 260 mil plantas por hectare. A adubação de fundação foi realizada por ocasião dos plantios, a partir da análise química do solo, e para as adubações de cobertura, utilizou-se também como referência a análise química do solo e foi realizada quando as plantas tinham, em média, 15 dias após a germinação em aplicação única. Tratando-se de produção de matéria seca e ciclo de produção das culturas anuais avaliadas na URT de São Raimundo Nonato, Piauí, obteve-se os seguintes resultados. O milheto Ipabuque ficou em primeiro lugar, com produtividade de 14 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 71 dias. Em segundo lugar, o sorgo BRS 658, com produtividade de 10,6 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 78 dias. Em terceiro lugar, o milho BRS 2022, com produtividade de 9,4 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 87 dias. Em quarto lugar, o milheto BRS 1501, com produtividade de 9,2 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 63 dias. E por último, em quinto lugar, o milho BRS Gurutuba, com produtividade de 8,9 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 84 dias. E aí, o que acharam? Vamos conhecer qual é a variedade anual, o destaque na URT de São Raimundo Nonato, Piauí. Foi o milheto Ipabuque que apresentou os melhores resultados. As avaliações reforçam que para a produção de forrageiras anuais em condições de sequeiro e ambiente semiárido, deve-se dar preferência às culturas que apresentam como principais características maior eficiência no uso de água das chuvas e precocidade no ciclo produtivo. O milheto Ipabuque respondeu de forma eficiente a esses critérios técnicos, como alta eficiência no uso de água das chuvas e confirmação de sua precocidade. Também apresentou baixa ocorrência de pragas como a lagarta do cartucho, principalmente nos primeiros 30 dias após o plantio, quando comparado aos milhos e sorgos. Outro ponto que vale destacar diz respeito ao ataque de pássaros sobre as panículas em fase de formação e amadurecimento dos grãos de milheto. Doença como a ferrugem também se
manifestou no terço final do ciclo produtivo da cultura. Como medidas de controle, foram adotadas aplicações de defensivos indicados para a cultura do milheto. Portanto, o milheto, dada a sua maior eficiência no uso de água das chuvas em condições de sequeiro e sua precocidade, bem como pela maior produtividade entre as variedades avaliadas, se apresenta como uma importante alternativa forrageira para a região de São Raimundo Nonato, Piauí. Falamos aqui da estação das forrageiras perenes, onde foram avaliadas 5 gramíneas: o capim búfalo áridos, o capim búfalo biloela, o capim andropógon, o capim piatã e o capim maçai. Os plantios foram realizados no mês de janeiro, é o período que normalmente se inicia o ciclo chuvoso aqui da região. As adubações de fundação foram realizadas por ocasião dos plantios, início dos plantios, a partir de análise química do solo. Já as adubações de cobertura foram realizadas 3 dias após os cortes, em aplicação única, considerando as recomendações adequadas para cada cultura. Em relação à produção de matéria seca e ciclo de produção das forrageiras perenes, avaliadas na URT de São Raimundo Nonato, Piauí, obteve-se os seguintes resultados. O capim maçai ficou em primeiro lugar com produtividade de 8 toneladas de matéria seca hectare ano, em 1,4 ciclos de produção ano. Em segundo lugar, o capim piatã, com produtividade de 7,5 toneladas de matéria seca hectare ano, com 1,2 ciclos de produção ano. Em terceiro lugar, o capim andropógon, com produtividade de 4,9 toneladas de matéria seca hectare ano e 1,5 ciclos de produção ano. Em quarto lugar, o capim búfalo áridos, com produtividade de 3 toneladas de matéria seca hectare ano, com 3 ciclos de produção ano. E por último, o capim búfalo biloela, com produtividade de 2,9 toneladas de matéria seca hectare ano e 3 ciclos de produção ano. Vale destacar que os capins piatã, maçai e andropógon, mesmo se colocando como os 3 capins mais produtivos, apresentaram um baixo percentual de sobrevivência ao período de estiagem, sendo necessário realizar plantios anualmente. Vamos para o destaque da estação. Dentre as 5 variedades de forrageiras perenes avaliadas na unidade de São Raimundo Nonato, o capim búfalo áridos foi o nosso destaque por apresentar os melhores resultados, levando-se em consideração a combinação persistência e produtividade. Essa forrageira apresentou 100% de sobrevivência após o período de estiagem. Além disso, os resultados de produtividade de biomassa de forragem foram satisfatórios dentro da média para cultivos de sequeiro no semiárido brasileiro. Sua produtividade foi de 3 toneladas de matéria seca hectare ano em sistema de cultivo solteiro, 4 toneladas de matéria seca hectare ano em consórcio com glicídia e 4,3 toneladas de matéria seca hectare ano em consórcio com moringa. O búfalo áridos demonstrou alta tolerância à seca, excelente capacidade de rebrota após as primeiras chuvas e boa cobertura do solo. Apresenta porte médio e recomenda-se entrar com os animais na área quando o capim atinge a altura de 60 cm e providenciar a saída da área quando o capim reduz sua altura aos 20 cm. Esse manejo permite um melhor aproveitamento e desempenho produtivo da pastagem. O búfalo áridos também pode ser utilizado na produção de feno e silagem. Quanto à incidência de pragas, registrou-se apenas leve ataque de lagarta nas primeiras chuvas após o corte, facilmente controladas com uma única aplicação de defensivo. Não apresentou incidência de doenças. Essa forrageira possibilitou 3 cortes ao longo do período chuvoso, de fevereiro a maio, no intervalo de 94 dias. Falamos da estação das cactáceas, onde foram avaliadas 4 variedades de palma, sendo a palma Ipa sertânia, a palma miúda, a palma orelha de elefante africana e a palma orelha de elefante mexicana. Os plantios foram realizados em janeiro, início do período chuvoso na região. As palmas foram plantadas no espaçamento de 1 metro entre linhas e de 25 centímetros entre plantas, totalizando um estande de 40 mil plantas por hectare. Foram plantadas em sulcos e receberam adubação de fundação a partir da análise química do solo. E também em fundação receberam 600 gramas de esterco de caprino curtido por metro de sulco. Em relação à produção de matéria seca das palmas forrageiras, avaliadas na URT de São Raimundo Nonato, obtivemos as seguintes produtividades. A palma orelha de elefante mexicana e Ipa sertânia ocuparam o primeiro lugar com produtividades semelhantes, equivalente a 12,2 toneladas de matéria seca hectare ano.
Em segundo lugar, a palma miúda, com produtividade de 10,1 toneladas de matéria seca hectare ano. E por último, em terceiro lugar, a palma orelha de elefante africana, com produtividade de 7,4 toneladas de matéria seca hectare ano. O ciclo de produção para todas as variedades de palma avaliadas na URT foi de 12 meses e coincidiram com o período seco do ano. A palma forrageira, por apresentar elevada adaptação ao clima semiárido, se apresenta como importante fonte de alimento e água para os animais, se constituindo como reserva forrageira estratégica para conviver com as variações climáticas próprias do ambiente semiárido. Por apresentar essas características, o palmal pode contribuir para que a produtividade dos rebanhos se mantenha estáveis no decorrer do ano. E o nosso destaque foi para a palma orelha de elefante mexicana, que apresentou taxa de 100% de sobrevivência, alta emissão de brotações após o corte e elevada resistência a pragas e doenças como lagartas, podridão negra e principalmente a cochonilha de escama. As lagartas e podridão negra se manifestaram no período chuvoso e a cochonilha de escama se fez mais presente no período de estiagem. Como forma de controle das pragas e doenças, foram realizadas aplicações de defensivos indicados para as culturas e aplicações de óleo de algodão e detergente neutro a 5%, isso nas palmas afetadas por cochonilha de escama. A palma orelha de elefante mexicana se destacou como a mais produtiva dentre as palmas avaliadas na nossa URT, com produtividade de 12,2 toneladas de matéria seca hectare ano em sistema de cultivo solteiro, 14,3 toneladas de matéria seca hectare ano em consórcio com glericídia e 9,7 toneladas de matéria seca hectare ano em consórcio com moringa. Importante destacar que a palma hipersertânea apresentou produtividade semelhante à orelha de elefante mexicana, porém apresentou elevada susceptibilidade a doenças e pragas como a podridão negra e a cochonilha de escama. Conforme já citado, o período de corte da palma orelha de elefante mexicana coincidiu com o corte das demais palmas, realizado anualmente, sempre no período seco do ano. Esse corte foi feito no terço inferior da raquete primária. Considerando o conjunto de resultados obtidos, a palma orelha de elefante mexicana pode ser considerada uma boa opção para a implantação de palmal na região de São Raimundo Nonato, Piauí. Falamos da extração das forrageiras lenhosas, que são leguminosas utilizadas como forrageiras de alto teor proteico, além de proporcionarem sombreamento para os animais e serem fonte de nitrogênio para o solo. Aqui na nossa unidade foram trabalhadas as glericídias e as moringas com o objetivo de produzir banco de proteína. O espaçamento adotado foi de 3 metros entre linhas e de 1 metro entre plantas, totalizando um estande de 3.333 plantas por hectare. O plantio foi utilizado com plantas com tamanho médio de 40 centímetros no início das chuvas e por ocasião dos plantios também foi utilizado esterco curtido na quantidade de 250 gramas por planta. Em relação à produtividade média das plantas lenhosas cultivadas na unidade de São Raimundo Nonato, foram obtidos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, a glericídia, que obteve produtividade média de 1,5 toneladas de matéria seca hectare ano, e, em segundo lugar, a moringa, com produtividade média de 1 tonelada de matéria seca hectare ano. Os cortes foram realizados no início e no final do período chuvoso, ou seja, com intervalo de 90 dias entre cortes. É importante ressaltar que a produtividade foi obtida a partir de colmos finos e folhas. Agora chegamos à parte do destaque das leguminosas lenhosas testadas. E a glericídia foi o destaque aqui na URT de São Raimundo Nonato, com produtividade 80% superior à produtividade obtida da moringa. Cada forrageira proporcionou 2 cortes ano, realizados a uma altura de 70 centímetros, em forma de bisel, com o uso de ferramentas como facão e serrote de poda. Após os cortes, a moringa apresentou maior velocidade de crescimento das brotações em comparação com a glericídia. Porém, a glericídia apresentou maior volume de rebrotas, o que lhe conferiu maior produtividade média. Quanto à incidência de pragas e doenças, houve baixa ocorrência de insetos cortadores sobre os pontos de crescimento das glericídias, não havendo necessidade de controle. Houve também baixa incidência de formigas cortadeiras sobre as moringas. Para o controle das formigas cortadeiras, foi realizada a aplicação de defensivos específicos. Bom, pessoal, esses foram os resultados obtidos através do projeto Forrageiras, aqui na URT de São Raimundo Nonato, Piauí.
Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até breve. E já está aqui comigo e com o José João, o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Francisco Monteiro. Então vamos começar a nossa rodada de perguntas com o Monteiro. Qual que é a importância do projeto Forrageiras para o semiárido piauiense? Bom, a pecuária do semiárido piauiense é muito diferente, né, do semiárido do Nordeste brasileiro, né, é praticada de forma extensiva, onde a vegetação nativa da caatinga é a base alimentar do rebanho. Essa pressão de pastejo na vegetação da caatinga, associada a esses longos períodos de estiagem e secas, né, constantes, tem contribuído, né, para uma redução gradual do suporte forrageiro nessa região. E nesse estado, logicamente, quando falamos de Piauí. Apesar das várias tecnologias desenvolvidas no âmbito da alimentação animal para a região, quer seja tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, quer seja outras instituições como universidades federais, como universidades estaduais, como institutos federais, instituições de pesquisa estaduais, dentre outros, paradoxalmente, né, essas tecnologias não têm sido apropriadas pelos nossos produtores. Ou, quando apropriadas, né, um percentual muito pequeno pelos pecuaristas da região. Nesse sentido, o projeto Forrageiras para o semiárido tem muito a contribuir. Né? Esse leque de espécies forrageiras, né, que sabiamente foi chamado de cardápio forrageiro, né, ele pode, né, minimizar um pouco esse vazio forrageiro. Veja que na unidade foram avaliadas 6 espécies de gramíneas, ou 6 capins, né, que a gente chamou lá de perenes, que podem ser utilizados para pastejo, que podem ser utilizados como feno, né, conservação de forragem, que podem ser utilizados como pasto deferido. Tivemos também 6 gramíneas anuais, né, que vai constituir aí a base, né, da nossa conservação de forragem, quer seja via silagem, quer seja via feno. Tivemos 4 genótipos de palma forrageira e tivemos 2 lenhosas que foram muito bem citadas aí, colocadas pelo Zé João. Então, né, eu acredito que com esse cardápio forrageiro, né, a gente, o projeto forrageiro tem muito a contribuir, ou vai muito a contribuir, né, para minimizar, né, essa estacionalidade de forragem e diminuir, né, um pouco, ou reduzir bastante, esse problema de alimentação animal aqui no semiárido. Então, plena convicção de que esse cardápio, né, vai alavancar a pecuária da região, logicamente, se utilizada com planejamento. Ela propicia também fixar o homem no campo, ela dá um descanso, né, dá um refresco aí que a gente chama, a nossa caatinga, né, nosso pasto nativo, nossa vegetação nativa, ela aumenta, né, as opções alimentares, né, para o rebanho, diminui o custo, né, de produção da alimentação e, em consequência disso, vai aumentar a produção, né, vai aumentar a renda do produtor, do pecuarista da região.
Ok, agora o José João fala um pouco da sua experiência de trabalhar com essas diferentes espécies de forrageiras que vimos no vídeo. E qual que é a vantagem dessa diversificação, hein, José? Olá. A experiência demonstrou que o trabalho com diferentes espécies forrageiras, no nosso caso, os capins, os milhos, sorgos, milhetos, as cactáceas e as leguminosas lenhosas, o que chamamos de cardápio forrageiro, requer um bom planejamento por parte do produtor rural. O que aqui significa? Significa dizer que é preciso se antecipar ao período chuvoso, preparar o solo, adquirir os insumos, e dentre esses insumos as sementes, né? E sempre atentar para que as sementes sejam adquiridas dentro de tempo hábil, porque algumas sementes, muitas vezes, não são adquiridas no município onde se encontra a propriedade, talvez, muitas vezes, em outros municípios e até em outros estados do país. Então, é preciso um bom planejamento para que todas essas sementes estejam disponíveis para que os plantios sejam realizados no início das primeiras chuvas, tão logo a umidade do solo seja o suficiente para realizar esses plantios. Nesse sentido, também é importante atentar para as mudas que serão utilizadas. No caso de palma, são os cladódios, melhor dizendo, são as raquetes, né, em outras palavras, de forma mais clara. E isso também requer uma dedicação maior por parte do produtor rural no que diz respeito ao monitoramento, né? Por ter um espaço com diversas espécies, com diversas plantas, né, forrageiras ali na propriedade, isso requer do produtor um acompanhamento contínuo, estar ali no dia a dia monitorando, tentar observar algumas anormalidades, como pragas, por exemplo, e que sempre esse manejo, por considerar que o nosso período chuvoso é também restrito, em média 3 meses, acontece em um curto espaço de tempo. Então, é preciso que haja um planejamento antes do período chuvoso e que todas as condições sejam dadas para que os plantios sejam realizados no tempo certo. E para o produtor rural, ter diferentes forrageiras significa ter um ambiente ou um roçado mais equilibrado. Ter um ambiente roçado com diversas espécies forrageiras significa o menor risco quanto aos fatores climáticos, né? Se eu diversifico o meu roçado, eu vou ter menor problemas com as questões climáticas, com a irregularidade das chuvas, e com isso eu tenho maior possibilidade de reservar alimento para os rebanhos durante o período seco do ano, manter o ganho de peso desses rebanhos e ter animais com peso, né, para que sejam comercializados durante todo o ano e, consequentemente, gere renda também, renda financeira, durante todo o ano. Monteiro, você pode comentar um pouquinho para a gente a respeito da importância dessa diversificação de culturas para o produtor rural? Desde que eu comecei a minha vida profissional, né, eu sou um defensor dessa diversificação. Veja, né, que a gente já faz muito tempo que eu terminei, né, a minha faculdade e ainda hoje a gente se depara com um projeto forrageira para o semiárido que nada mais é do que um cardápio, né, com espécies forrageiras diversificadas. Então, como bem colocou o Zé João, essa diversificação no contexto geral, né, da produção já é importante. E para o semiárido, eu considero, inclusive, uma necessidade, uma obrigação. Né? Eu acho que nós, como produtores, como técnicos, né, como consultores, que levamos informações ao nosso produtor, eu acho que, inclusive, é uma obrigação a gente levar essa informação para ele. Como bem foi colocado, né, nós temos várias opções, né, e a gente está numa região de muito risco, né, e aí você tem várias opções. Aí que acontece aí um ataque de pragas, né, de doenças,
E se eu tenho, né, um mix, aí eu tenho uma variedade de espécies forrageiras, né, essas pragas de doença são seletivas, atacam uns, né, e não atacam outros. Aí, no nosso caso, da unidade de São Raimundo Nonato, a gente teve um exemplo bem patente, né, que cabe muito bem aqui. A gente teve um alagamento lá, coisa impensável para aquela região, né, mas ainda sobraram algumas espécies forrageiras. Né. Então, é importantíssimo, né, eu acho que no nosso caso de Nordeste, de semiárido, principalmente, é uma obrigação, eu acho que é uma segurança para o nosso produtor rural. José, qual que é o efeito das plantas lenhosas no cardápio forrageiro? As forrageiras lenhosas ou leguminosas lenhosas, como componente do cardápio forrageiro, são importantes por diversas razões. Normalmente são plantas que convivem bem com a estiagem, são plantas de rápido crescimento, rebrotam rápido após o corte, são fonte de nitrogênio para o solo e são utilizadas como forrageiras de alto valor proteico para os rebanhos, seja em forma de feno ou como material verde, né? Considerando ainda o atual custo financeiro dos alimentos, das fontes proteicas, e aí, caso a soja, e também podemos mencionar o milho, que embora não tenha um elevado valor proteico, mas é muito utilizado na alimentação dos rebanhos, dentre outras, as forrageiras lenhosas se apresentam como uma importante alternativa para os criadores nesse momento, que são os bancos de proteínas, né? Essas plantas também apresentam elevada resistência a pragas e doenças, poucas as pragas que atacaram as moringas e as glicídias, e são plantas que os animais aceitam da dieta alimentar com relativa facilidade e tem um resultado muito bom. E o José João e o Francisco Monteiro continuam aqui com a gente nesse dia de campo virtual. Lembrando que você que está assistindo pode mandar a sua dúvida no chat do Agro pelo Brasil e também pelo YouTube. No final, os nossos convidados vão responder a sua pergunta. E agora, vamos ouvir o Paulo Henrique, que começou como estagiário do projeto Forrageiras para o Semiárido e ajudou a levar conhecimento para os produtores rurais. Acompanhe. Olá, meu nome é Paulo Henrique, sou técnico agropecuário pela Escola Família Agrícola Serra da Capivara, formando no ano de 2018. No mesmo ano, tive a oportunidade de participar de uma seleção para se tornar estagiário do projeto Forrageiro para Semiárido na Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Nonato, onde tive bastante conhecimento, onde pude expandir tanto para produtores como para amigos e assim levando conhecimento não só para a minha comunidade, mas para as demais, pois hoje, a partir desse projeto, tive a oportunidade de ser mobilizador do Senar, onde venho mobilizando os cursos na região de São Raimundo Nonato, e nisso eu venho divulgando o trabalho da Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Nonato, para os mesmos vir conhecer e se aprofundar melhor na atividade, ver quais são as culturas que se adaptam melhor na nossa região. Parabéns a todos os estudantes, professores, técnicos das URTs e pesquisadores que contribuem para melhorar a produção, a renda e a vida das famílias do campo. É por isso que o sistema CNA, Senar e a Embrapa investem nesse projeto. E chegou a hora dos nossos convidados responderem às perguntas do pessoal que nos acompanhou nesse dia de campo. Vamos à primeira pergunta que aparece na sua tela. O Hudson Ribeiro, de São Raimundo Nonato, no Piauí, quer saber: não entendi por que o búfalo, mesmo com produção mais baixa que outros capins, foi destaque. Pergunta para o José João. De fato, do ruído. De fato, o capim búfalo áridos teve a menor produtividade quando comparado ao capim maçai,
ao capim-piatã e ao andropógon, certo? Mas vale lembrar que durante esses anos do projeto, Forrageiras para o Semiárido, nós avaliamos além da produtividade, como, por exemplo, a resistência desses capins, certo? Então, assim, quando comparamos resistência, avaliamos o conjunto resistência e produtividade, o capim búfalo árido se destacou. Não foi necessário, durante todos esses anos, fazer replantio em nenhuma das parcelas ocupadas com capim búfalo áridos, mas nas outras ocupadas com andropógon, piatá e maçai, foram realizados replantios anualmente. Em alguns casos, os replantios foi de 100% da parcela. E aí, assim, nas condições de semiárido e cultivo de sequeiro, a resistência é muito importante. Se pudéssemos aliar resistência e produtividade, seria o ideal. Mas isso nem sempre é possível em condições de semiárido e cultivo de sequeiro. Então, eu sempre digo que a resistência de algumas cultivares, algumas espécies para o semiárido é mais importante do que a produtividade, porque economicamente é inviável trabalhar com o capim, que anualmente precisamos fazer replantio parcialmente e algumas vezes da área total. Então, por isso que o capim búfalo áridos é o nosso destaque por aliar resistência, certo? E produtividade. Próxima pergunta chegando para a gente agora é do Carlos Silva, de Dom Inocêncio, Piauí. Ele quer saber quem convive melhor com a estiagem, a moringa ou a gliricídia? Pergunta para o Monteiro. Bom, na verdade, né, as duas forrageiras, as duas leiosas, elas convivem bem. No nosso URT, lá de São Raimundo Nonato, a moringa, ela se apresentou bem melhor. Ela foi bastante precoce, ela apresentou ponto de corte já no 6º mês, e no caso da gliricídia, ela demorou um pouco para se estabelecer. Então, objetivamente, no nosso caso lá, e a literatura diz também que a moringa, para as regiões semiáridas, são nossas regiões tropicais, ela tem se mostrado assim, mais adaptada. Ela se desenvolve, pelo menos a princípio, melhor do que a gliricídia. Mas ambas são duas forrageiras de excelente qualidade. Próxima pergunta chegando agora no chat do Agro pelo Brasil. A Ana Almeida, de São João do Piauí, quer saber: a palma de destaque foi a mexicana. Não devo plantar a IPA sertânia? Pergunta para o José João. Obrigado pela pergunta. A palma-orelha de elefante mexicana foi o nosso destaque. Produziu bem. A IPA sertânia produziu tanto quanto, produção igual, matéria seca, mas a mexicana se apresentou como mais resistente a pragas e doenças, e por isso nós a destacamos. Isso não quer dizer que as outras variedades não devam ser trabalhadas. Na verdade, devem ser trabalhadas, né, porque é importante ter mais de uma variedade de palma. Agora, a IPA sertânia, ela se apresentou mais sensível, mais susceptível, melhor dizendo, ou mais sujeita, né, a pragas e doenças, pragas como a cochonilha de escama, foi bem frequente, e também podridão mole e podridão negra. Pragas que, como a podridão negra e podridão mole, inexistiu, não ocorreu, melhor dizendo, com outras palavras, na palma-orelha de elefante mexicana. E na palma-orelha de elefante mexicana, o percentual de palmas, o número de plantas atacadas por cochonilha de escama foi muito baixo, foi insignificante. Por isso que nós a destacamos, mas também aconselhamos que os produtores rurais coloquem outras variedades de palma e não só a de elefante mexicana. É bom e é importante diversificar os cultivos, ter mais de uma variedade.
A próxima pergunta que chega para a gente é de um estudante, o Raimundo Ribeiro, de Teresina, no Piauí. Ele quer saber, a que você atribui os bons resultados da orelha de elefante mexicana? E aí, Monteiro? Bom, como bem colocou o Zé João, todas essas carcaças ela têm, né, essa característica de se desenvolver bem nessa região. A orelha de elefante mexicana é uma carcaça do gênero Opuntia, né? E normalmente ela se desenvolve melhor nesses ambientes semiáridos, né? Você planta um cladódio de africana, de sertânia, aí para sertânia, e da miúda, você vê a diferença, né, muito grande. Então, é uma característica mesmo da espécie, né, da cactácea, e a gente pode observar isso, inclusive, praticamente todas as unidades de referência tecnológica do projeto Forrageira Semiárida, ela teve um bom desenvolvimento. Então, é uma característica muito importante, assim, e muito marcante da orelha de elefante mexicana. Tem mais uma pergunta chegando aqui para a gente, agora é para o Diego Paes, superintendente do Senar Piauí. A Marcilene Ribeiro quer saber, como é que esse projeto pode chegar a uma cidade? O superintendente responde para a gente então. Superintendente, deixa eu só te interromper, o seu áudio está no mudo, por gentileza. Pronto. Agora Desculpa. sim. Então, pessoal, para chegar a essa cidade, esse projeto, foram feitos estudos onde a gente buscou características fidedignas do semiárido brasileiro. Então, São Raimundo Nonato apresenta todas essas características, por isso nós escolhemos não São Raimundo Nonato, mas as outras cidades do semiárido brasileiro, nos outros estados. Justamente para ter resultados fidedignos à produtividade das plantas que foram estudadas. Ok, tem mais uma pergunta chegando agora no nosso chat. O Maurício Souza quer saber, José, se o Piatã, Maasai e Andropogon tiveram maiores produtividades, por que o Buffel foi recomendado? Olha, se não me engano, essa pergunta foi feita minutos atrás, não estou equivocado, eu acabei de responder. Talvez a pessoa que fez a pergunta, quem enviou, não tenha ouvido, mas ela foi respondida. Talvez a pessoa não tenha ouvido a resposta, então você poderia responder de novo, por gentileza, José? Tudo bem. Então, assim, nós avaliamos algumas forrageiras perenes, né? Dentre elas o capim-búfalo áridos, assim como outros, como o Andropogon, o Piatã e o Maasai. O Andropogon, o Piatã e o Maasai produziram mais do que o capim-búfalo áridos. Só que nós avaliamos um conjunto de fatores, né? Produtividade e resistência ao ambiente semiárido em condições de sequeiro. Quando avaliamos essas duas coisas, resistência ou persistência ao ambiente semiárido em condições de sequeiro e produtividade, o capim-búfalo áridos foi o nosso destaque. Porque durante todos esses anos que foram avaliados, não foi necessário fazer replantio do búfalo áridos. Com os capins Andropogon, Piatã e Maasai, fizemos replantios anualmente, muitas vezes em 100% da parcela. Se pudéssemos reunir essas duas características, produtividade e resistência ou persistência ao ambiente semiárido, seria o ideal, mas nem sempre conseguimos reunir essas duas características fundamentais. E aí eu digo que, muitas vezes, produzir no semiárido, a resistência é mais importante do que a produtividade, porque, do ponto de vista econômico, é inviável implantar uma área com capim anualmente, tem um custo alto em implantar uma pastagem. Isso inviabiliza o negócio rural. Então, eu volto a dizer, reforço que a produtividade, ao meu ver, ou a resistência, desculpa, é mais importante do que a produtividade quando se trata de ambiente semiárido.
Tem mais uma pergunta chegando aqui para a gente agora, para o Monteiro. O que pode ser feito para controlar o ataque de pássaros no milheto? Paulo Antunes quer saber. Essa pergunta aí deveria ser melhor dirigida ao Zé João. Mas é uma pergunta um tanto difícil de responder, né? E eu vou responder assim como um interiorano, como eu sou, né? Eu já fui produtor, né? Então, a turma usa muito, né? A turma usa muito esses bonecos de pano, de tecido, né? Mas, na verdade, isso é uma solução caseira, né? Isso é uma solução caseira. Então, há de existir outras tentativas, né? Outros modelos, né? Outras formas de fazer esse tratamento. Mas, na verdade, né? Tanto o sorgo como o milheto, eles são muito atacados. Uma outra possibilidade, né? Uma outra tentativa é você aumentar o seu plantio, fazer um para você e fazer um para os pássaros, né? Então, mas é realmente uma situação meio complicada, né? Principalmente os milhetos de sorgo, que são novos, são praticamente novos na região, né? A pessoa não tem o hábito de cultivar muito isso aí, então é uma coisa nova e os pássaros vão ver. Mas essa pergunta realmente é um tanto complicada para lhe responder. Realmente uma pergunta complicada, Monteiro. Vou até pedir para o José João complementar a resposta aqui. Fiquei lembrando daquela alternativa dos filmes, né? Que as pessoas colocam um boneco, um espantalho para espantar um pássaro, algum outro bicho. Isso funciona, José João? Não, realmente é uma pergunta complexa, né? Como bem o Monteiro colocou, e existem essas formas de controlar, como o Monteiro acabou de citar. Nós tivemos problemas com o ataque de pássaros e ela é crescente. No início dos primeiros plantios, os pássaros praticamente não percebem. Do segundo ano em diante, esse ataque vai crescendo. Eu não posso nem dizer se ele se estabiliza, me parece que ele cresce a cada ano e tem todas essas alternativas, né? Por exemplo, quando o plantio é realizado e sobre aquelas sementes, né, em cima daquele plantio, cai uma chuva, os pássaros não encontram as sementes. Mas se os plantios forem realizados e sobre aquele plantio, em cima do plantio, não tiver uma chuva, às vezes os pássaros começam já durante a germinação a atacar aquelas sementes que foram plantadas. Mas o principal ataque é mesmo sobre os grãos, né, na planta, quando já está em fase de frutificação, né, de criar grãos, melhor dizendo, em outras palavras. Mas outra coisa que o Monteiro colocou, que eu concordo plenamente, é que tem que plantar uma área maior mesmo. Existem pesquisadores, né, do IRPA, Instituto de Pesquisa Agropecuária do Estado de Pernambuco, e que são unânimes em dizer que tem que ser uma área bem maior, né? É necessário que as comunidades ou os produtores, né, melhor dizendo, se reúnam e façam um cultivo de uma área maior, para que mesmo havendo ataque de pássaros, esse ataque não consiga eliminar todos os grãos, certo? E uma outra orientação é fazer a coleta, né, colher as sementes, se for fazer silagem, né, um pouco antes. Claro que sabendo que essa silagem vai perder um pouco a qualidade, mas é uma alternativa para que esse material seja aproveitado na íntegra, totalmente. Ok, tem mais uma pergunta então agora chegando para a gente aqui no chat do Agro pelo Brasil. Para você de novo, José João, qual das palmas teve maior ataque de doenças e pragas? A Inês Silva quer saber. Obrigado pela pergunta, Inês. Olha, dentre as 4 variedades de palmas trabalhadas, orelha de elefante africana, orelha de elefante mexicana, Ipa sertânia e miúda, a Ipa sertânia foi a que teve o maior ataque de pragas, né? Teve podridão mole, podridão negra. Nela também
o ataque de cochonilha de escama foi bem mais forte. Sobretudo, eu acho, pela forma que as raquetes se apresentam, são muito entrelaçadas e que o controle é um pouco dificultado, né? Dificulta um pouco fazer o controle dessas pragas, pelo que eu observei na IPA sertânia. Mas, dentre as 4 palmas trabalhadas, está havendo interferência no som, mas assim, a IPA sertânia foi, dentre essas, a que apresentou maiores problemas, junto com a miúda, que também teve sérios problemas, não diria certo, retiro, forte, teve problemas com podridão negra após os cortes. Isso inicialmente, depois nós aprendemos a conviver com isso e sem maiores problemas, mas isso após o corte na miúda. Ok, agradeço a participação do pesquisador da Embrapa Meio Norte, Francisco Monteiro, e do responsável técnico pela URT de São João, aliás, de São Raimundo Nonato, José João. Muito obrigado a vocês dois pela participação. Estendo aqui também o agradecimento ao Diego Paz, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, do Piauí, que continuou até agora aqui com a gente e que apoiou também o desenvolvimento desse projeto no estado. Muito obrigado a vocês pela participação. E se você que está assistindo perdeu alguma informação do dia de campo, não se preocupe. Todas as apresentações vão ficar disponíveis no portal Agro pelo Brasil e nos nossos canais do YouTube. Na próxima quinta-feira tem mais dia de campo virtual do projeto Forrageiras para o Semiárido Pecuária Sustentável. Já está na tela aí a nossa agenda para você ir acompanhando então. No dia 27 de maio, às 9 da manhã, vamos conhecer os resultados da Unidade de Referência Tecnológica de Lages, no Rio Grande do Norte. Ainda no dia 27, às 10 da manhã, é a vez da URT de Fortuna, no Maranhão. Às 2 da tarde, a apresentação é do resultado das pesquisas em Ibaretama, no Ceará. E às 3 da tarde, vamos conhecer a unidade de Tenório, na Paraíba. Todos os dias de campo contam com a participação das federações da agricultura e pecuária e de um convidado especial. Então você anotou essa agenda aí, não é? Na próxima semana, então, a gente se encontra na quinta-feira, às 9 da manhã, com mais um dia de campo virtual do projeto Forrageiras para o Semiárido Pecuária Sustentável. Até lá! Tchau!